Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um react deste canal. Hoje vamos estar vendo Shooter, Chamas da Guerra, Thorfinn, vulgo uma música do Thorfinn, meu caro Shooter, que eu fico bastante empolgado em ver, já que tipo, assim, Thorfinn para mim, Vinland Saga é um dos melhores animes já criados, pronto, porque assim, a primeira temporada ela é maneira, mas vamos ser sinceros, a segunda ela traz todo um desenvolvimento para o Thorfinn, que a primeira temporada ela é maneira por causa quase que ela existe. Aí a segunda temporada é onde o Thorfinn vira um personagem. Que sinceramente, até agora tipo assim, tem a música do Henrique, que eu sei que lançou antes do Shooter, só que eu não vi ela completa, provavelmente devo trazer em algum momento também, que eu sei que provavelmente são músicas muito boas, mas em relação às músicas mais que eu vejo que tendo mais atenção do Thorfinn como um todo, são tipo a música do Enigma antiga, que ele fez do Thorfinn quando só tinha a primeira temporada, onde, ok, uma música maneira, mas aquilo é o Thorfinn criança, né? É o Thorfinn ainda sem conhecimento. Aqui nós temos agora uma música realmente passando pelo aprendizado do Thorfinn, para ver ele virar um personagem decente. Dito isso, bora, porque eu tô empolgado, mano. Existe um lugar onde as chamas da guerra não podem alcançar. Um lugar onde os trigos douram, tudo é abundante. Um lugar onde os prados verdejam, mas é tão distante. E os meus olhos brilhavam, mas de onde eu venho romantizam guerra. Ainda não entendia, mas como eu queria fazer parte dela. E os homens daquele lugar ansiavam em morrer por lutar. Moravam em lugar que um guerreiro se escondeu por saber o que a guerra causar. Você tentou me afastar desse mundo, tentei mostrar que não fazia sentido. Era tão novo e te raiva de tudo. Entenda que você não tem inimigo. Se não vai me levar, eu dou meu jeito. Se não vai me ensinar, eu aprendo sozinho. Quero viver, morrer como um guerreiro, mesmo que eu trilhe meu próprio caminho. Aí vem tipo, meio que esse ponto de dividir a música por atos faz sentido para o Thorfinn, ainda mais com o Thorfinn é um personagem que de certa forma ele vive a jornada e passa por mudanças bruscas à causa de provavelmente eventos traumáticos que fazem a mente dele clicar, que é o famoso a infância dele, onde ele está feliz com o pai dele, mas mesmo assim ele tem aquela parada por lendas, que é o famoso a criança que ouve as coisas e pensa que as coisas são tipo, vamos dizer assim, só as lendas criam todo uma coisa de que fazer tal coisa é o correto, de certa forma. É o padrão de, não, a cultura viking de viver e morrer como um guerreiro no campo de batalha, de certa forma. E daí a criança fica mais ou menos obcecada por esse ponto, só que ela não entende o porquê que fazer isso não é exatamente o correto para alguém que já viveu nesse ponto. Para alguém que já conheceu o campo de guerra, de certa forma, que é o pai dele. E daí vem o segundo ato, que é a morte, né? A morte vingança.
acabar com esse era muito fácil. De um jeito covarde igual você. Uma coisa que eu falo da primeira temporada que eu elogio é... Acho que a primeira temporada como um todo, eu acho que ela obviamente carrega muito dela pelo fator que o Thorfinn, a maneira de acompanhar a saga dele, de início, quando ele está tentando acabar com a Askeladd pela 98ª vez, tu já ficas meio tipo, porra, de novo amigo, tenta algo diferente talvez, em vez de deixar a raiva te dominar. Mas, bom, é o Thorfinn, ele é dominado pela raiva a esse ponto da história. Já o Askeladd carrega esta temporada nas costas quando tu vês o passado dele, tu vês o desenvolvimento dele como o, entre aspas, vilão, mas ao mesmo tempo anti-herói, de certa forma, desta temporada. E daí, eu acho que a primeira temporada eu elogio muito por eles saberem onde parar. Tipo, eles saberem até onde adaptar exatamente, porque parar a temporada, literalmente, vamos dizer assim, na falha do Thorfinn, no seu objetivo principal, o que guiava ele na vida, para mim isso é o que é o que destacou Vinland Saga de outras obras que tratavam a vingança de certa forma, né? Tratavam algum protagonista que queria se vingar de alguma forma, que é o fator de que, ok, tu queres tanto te vingar, e se tu não conseguires a tua vingança e nunca puderes conseguir novamente? E se o teu alvo não for morrer pelas tuas mãos? O que tu fazes da vida agora? Para onde é que tu vais? O que eu acho muito maneiro de terem feito isso com o Thorfinn, que é a segunda parte, mas vamos deixar a primeira música chegar lá que eu estou me empolgando bastante. Mano, essa parte aqui, ó. O ódio que segue a visão, vou-te matar do jeito que ele te mataria. Que é o fator de ele olhar para o pai como um símbolo de, vamos dizer assim, honra em batalha. E ele querer manter essa honra em batalha. Mas aí que está, o pai dele tem o famoso começo de tudo, que é... O pai dele não mataria. Por causa que o pai dele sabe o peso da guerra. O máximo que ele faria para isso provavelmente seria para proteger a sua família. Ele provavelmente só acessaria a esse... Ele só iria a esse ponto na última ocasião possível. Que é o fator de ele sempre tenta conversar primeiro. Tanto que a forma como ele chegou a solucionar aquela parada foi... Ele morreu para que todo mundo pudesse sair, né? E daí a visão do Thorfinn meio que distorcida de o que é que seria o certo a fazer naquele momento. É foda. O cara tem que passar por isso para depois aprender a como ser uma pessoa decente. Semelhante àqueles homens. Quando cresci eu reprimia dentro de mim. Em algum momento eu me perdi, mas não sei onde. Como dei a guerra, odeio tudo que ela causa. E tive que fazer isso tudo e sei que não se orgulharia. Pai, me fala se era isso mesmo que você queria. Mãe, desculpa, não sei quando, mas juro que eu volto um dia. Ajudei a destruir famílias, vidas inocentes. Só quando vi que aquele povo podia ser. Vocês perceberam o quanto é doloroso absorver que virei tudo que eu odeio, tudo que me tirou, tudo que me fez. Você me disse que um dia eu entenderia que um guerreiro não precisa de uma espada, mas porque ainda não entendo. Eu mesmo disse que um dia eu te vingaria pra acabar com o sofrimento, mas quanto mais tento me vejo sofrendo. E eu sei que você não me pediria pra parar com a vingança, pois sabe que eu não te escutaria mesmo. Eu lembro de você dizendo que eu não tenho inimigos, mas quando eu olho pros lados isso é tudo que eu vejo. Eu já não sei o que fazer. Eu não sei nada mortal além de medos matando no mesmo lugar eu estou. Me fale sobre a Vinlândia, não fale sobre família. O que você sabe sobre mim desde aquele dia? Eu não quero lembrar da infância, eu quero enterrar essa dor. Se eu decidir chorar esse choro, eu sei suportá-lo, não vou. Naquele lugar Fracasso. Mano, esse é o ponto que realmente faz o Thorfinn virar uma pessoa decente, que é o falhar de todo o objetivo de vida dele.
acompanhar esse final da temporada do Thorfinn, vamos dizer assim, rejeitando tudo e todos que querem, vamos dizer assim, ajudar ele a voltar, por exemplo, ele poderia muito bem ter chegado naquele ponto e ter simplesmente voltado para a família dele, que daria certo, tá ligado? O comerciante lá, que eu não me lembro o nome, estava lá, ele sabe as paradas, era só ele ter ido. Mas não, ele rejeita porquê? Porque a vingança é o objetivo dele. A vingança, ele tem que obter aquilo. E daí... Entreguei tantos anos de vida em uma pequena chance. Não fui escravo do ouro ou do poder, mas fui da vingança. O que aconteceria se a lâmina que te acertasse não fosse a minha? O que na vida eu faria se a vontade de me vingar era tudo que eu tinha? O ódio me levou tão longe, eu olhava pra longe, mas ódio era tudo que eu via. De repente o ódio some morto na minha frente, eu me torno a casca vazia. Nossa, mano. Eu adoro o Shooter por isso, mano. A letra dele, nestes pontos, para descrever o sentimento que o Thorfinn está na mente dele, de perder completamente, simplesmente a razão que ele tinha para viver. O fator de que ele mesmo tornou o ódio e a vingança a motivação, o motor que fazia ele funcionar. Que quando essas coisas é retirada simplesmente dele à força, sem ter nenhuma opção, é simplesmente retirado o objetivo de vida dele, é retirado o motivo de vida que ele tinha naquele momento, e ele tem que simplesmente se contentar com isso, porque ele não tem como simplesmente voltar atrás, ele não tem como se vingar de um homem morto, necessariamente. Mano, nossa, Shooter, letra incrível nesse ponto, mano. Agora vem a redenção. Próximo ato Agora o próximo ato em teoria para ser redenção, né? Que aqui foi o fracasso, que é, vamos dizer assim, eu acho que tem pontos na vida do Thorfinn que são os traumas que fazem ele mudar bruscamente, por causa do impacto que essa cena teve na vida dele. Que a primeira é a morte do pai, a segunda é a morte do Askeladd, que de certa forma acaba sendo um, entre aspas, segundo pai / mentor para o Thorfinn, mesmo sendo a pessoa que o Thorfinn quer matar, por causa de meio que ele literalmente é o que ensina tudo sobre a guerra para o Thorfinn, de certa forma. E daí esta é a segunda quebra do personagem. Eu não sei se o mangá vai ter mais. Eu fico muito interessado para ver uma terceira temporada, para ver para onde é que vai. Por causa que eu não fui para o mangá, né? Inclusive, por favor, não me contem. Se alguém me contar algum spoiler disto aqui do mangá, vai tomar ban instantâneo. Por causa que é o tipo de obra que eu não quero fucking spoiler. Aceitação. O que vai ser de mim se já não tenho nada? Além dos pesadelos, afogando em pecados. Realmente, mano, eu adoro como, de certa forma, a música, ela passa todo um tempo nessa raiva, nesse ódio. E quando vem o fracasso e passa do fracasso, ele não volta com... O Shooter não volta com um tom de esperança. Ele não volta com um tom de agora está tudo bem. Ele volta com um tom de arrasado, de eu não tenho mais o que fazer, eu não sou nada, eu simplesmente eu não vou fazer mais nada da minha vida. Tipo, ele volta com um tom realmente que traz essa parada que o Thorfinn tem no começo da segunda temporada, que é ele não se importa com mais nada. Ele não se importa com ele não se importa com o que é que ele está passando, ele é só um escravo que está ali, pronto, acabou. E isso aí dá aquele sentimento de arrasado, realmente passa esse sentimento de tristeza pelo personagem, mesmo o personagem de certa forma merecendo isso pelos pecados que ele causou, né? Para realmente entender de certa forma a dor do que ele fez e como é que ele pode se redimir dessa dor. Além dos
consigo mais reprimir. O fardo cresceu e se tornou muito maior do que eu. E eu não sei o que ainda te vejo aqui, tentando ensinar meu coração que ele ainda não aprendeu. E você me dizia que essa batalha é só minha, mesmo assim deveria usar de apoio essas vidas que eu tirei e levá-las pra sempre comigo, transformar fato em objetivo, renascer como um verdadeiro guerreiro. Vejo vazio, mas é Renascer agora vai. Nossa, mano. Calma aí, antes de vir esta cena, que esta. Mano, o fim dessa temporada é tipo. É literalmente uma obra de arte, o fim desta segunda temporada. Que puta merda, seja com cada cena que tem. E esses discursos. Aqui não tem, obviamente, o discurso do eu não tenho inimigos, que o Shooter decidiu pular. Meio que essa parte, ainda que. Esse discurso ainda está dentro nessa parte do eu vou plantar muito mais do que eu colhi, ainda está mais ou menos junto. Mas essa parada simplesmente de o ideal dele muda de a vingança de agora ele está sozinho e ele realmente muda para um ideal de eu vou reconstruir tudo o que um dia eu ajudei a destruir, de certa forma, e vou fazer muito mais do que isso, que é, se eu fucking destruir a vida de muitas pessoas, a partir de agora para me redimir, eu vou de certa forma salvar a vida de muitas mais. Eu vou... E ele vai salvar não sendo, vamos dizer assim, não pelo meio da guerra, não pelo meio da violência, mas sim pelo meio da conversa, do esforço, realmente plantação, né? Meio que dando comida, de certa forma, sendo o homem que o seu pai era. Porque para mim esta segunda temporada é uma obra de arte muito grande, mano. E aqui esta música tá representando para caralho. A única coisa que eu irei sentir falta nesta música é o discurso, porque o Não Tenho Inimigos é muito marcante, né? E esta cena... Ah! Ou então esquece, porque ele guardou isso para trocar o refrão, né? Já que é tão marcante assim. Justo. Nossa, mano, que obra de arte. Um homem que um dia foi, vamos dizer assim, um terror no campo de batalha para os inimigos só por causa que ele estava em busca de vingança, se tornou basicamente o maluco que está lá literalmente plantando para colher o trigo no final da estação, para dar de comida àqueles que estavam cuidando da fazenda juntamente, de certa forma. Que essa saga da fazenda, muita gente, é o famoso, quando saiu a temporada, muita gente que não entende a proposta da obra vai lá e diz: porque é que eu estou tipo
há 10 episódios vendo o maluco plantar trigo. Mas quem entende a proposta da obra vê que esses 10 episódios no fim são muito melhores do que qualquer coisa que o Thorfinn teve na primeira temporada, pelo fato de abordar esse trauma do Thorfinn, abordar toda essa vamos dizer assim, moralidade de o que é que ele fez e o que é que ele pode fazer para se redimir, porque de certa forma as vidas que ele apagou, esse fato que ele fez isso nunca vai ser apagado, o motivo dele fazer isso. Eu acho que uma coisa que eu gostaria muito de ver, se calhar na próxima temporada, mas eu não sei se faria sentido por causa de localização, mas eu quero que tipo em algum momento volte para cobrar isso para o Thorfinn, que é em algum momento alguém que, por exemplo, alguma pessoa que simplesmente acabou conseguindo viver ou conseguiu, vamos dizer assim, sair viva dos massacres que a trupe do Askeladd fazia. Alguém que sofreu com as consequências do que o Thorfinn fez. Em algum momento o Thorfinn tem que encarar uma pessoa dessas e conseguir achar uma forma de se redimir, de certa forma. Porque eu acho isso muito interessante, que é o fator de juntar, por mais que o Eínard seja mais ou, entre aspas, mais ou menos isso, pelo fator de o Eínard ser outra pessoa que ele meio que sofreu com a guerra, vikings invadiram a casa dele, ele perdeu tudo por culpa da guerra e perdeu tudo por pessoas que nem o Thorfinn era, de certa forma, mas não foi diretamente o Thorfinn que fez isso. Eu acho que seria muito mais pessoal se o Thorfinn encarasse alguém que ele mesmo destruiu a vida. Tipo, veio uma parada dessas numa uma terceira ou quarta temporada, tá ligado? Para mim seria muito interessante ver isso. Mas acho que a próxima saga é a parada com a Vinlândia e acho que, se não me engano, ver ele meio que interagir com outras pessoas e tentar encontrar uma terra para fazer essa terra dele, ao mesmo tempo que ele tenta fazer isso de modo pacífico, sem incitar guerra, né? Esse vai ser uma coisa interessante de se ver e de ver como é que ele vai fazer, porque neste momento o Thorfinn está no famoso ponto de eu não quero ter guerra com ninguém, se precisar eu vou fugir daqui até o final do mundo para não ter guerra. E é o que ele começa a fazer indo para a Vinlândia. Mas no final, na Vinlândia, vai ter gente que provavelmente também não vai ser 100% apoiado, tipo, que não apoia 100% os pensamentos do Thorfinn de simplesmente não ter guerra, pronto e acabou. Porque às vezes tem aquelas pessoas que simplesmente é o ser humano, né? Às vezes, por mais que os dois lados não necessariamente sejam maus, simplesmente os dois lados não saberem os objetivos um do outro, faz com que o medo acaba, vamos dizer assim, controlando a pessoa para agir primeiro em prol de pensar de se não for eu a atacar primeiro, eles podem me atacar depois. E eu acho que se calhar vão ser coisas assim que vão ser tratadas na próxima temporada e que eu estou muito curioso. Eu não sei quando é que vai sair, tipo, ainda a segunda temporada já saiu já faz um tempo, mas pela qualidade da obra como um todo, eu acho que ainda vai demorar se calhar um pouquinho mais a sair. Se pá, final do próximo ano ou então depois ainda, tipo 2026/2027 provavelmente, se calhar sai a próxima temporada, veremos, né? Eu estou muito empolgado para ver como é que vai ser definido, porque o Thorfinn é, para mim, é um protagonista muito, mas muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, obrigado. Eu acho que agora já comentei tudo que eu tinha para falar, porque o Shooter, sinceramente, o Shooter é o tipo de pessoa que quando ele pega para trazer um personagem, é tipo, ele traz pouca música por ano, de certa forma. Mas quando ele pega e traz, ele pega isso, o personagem, coloca na vibe dele e ao mesmo tempo passa todo esse sentimento do personagem na vibe que o próprio Shooter tem. Que é, o Shooter tem uma vibe própria que ele consegue passar o sentimento, a sofrência, a raiva, tudo dentro dessa vibe que para mim fica perfeito. Para mim ele pega o personagem para aposentar. Pronto. Na minha visão, assim, por enquanto, para o que o anime explorou, esta música é perfeita e não tem erros, na minha visão. É o famoso. Não tem. Eu não tenho mais o que dizer. Obrigado a quem viu até aqui. Inscreva-se no canal, quem não for inscrito.
ativem o sininho para não perder nenhuma das notificações do canal. Deixem um like, compartilhem para ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas. Na descrição vai ter o canal do meu mano Shooter juntamente com o vídeo. Agradeço muito a quem puder ir lá e também dar o apoio. Juntamente ao canal dele também vai ter o meu canal de lives. Novamente, também agradeço a quem puder ir lá e ajudar com a sua inscrição para ajudar a chegarmos a 500 inscritos. E deixem nos comentários o que vocês acharam da música. O quanto é que vocês gostaram da música. O que é que acham do Thorfinn como personagem da primeira temporada, da segunda? Qual das temporadas é que vocês preferem? Quem preferir a primeira está errado. E é isso aí. Obrigado a quem acompanhou até aqui. Nos vemos em outro vídeo, outro react ou então outra live. Fui!